Olá, muito bom dia a todos. Eu hoje venho falar sobre o consentimento informado. E o que é o consentimento informado? O consentimento informado é aquele que é prestado por um paciente para efeitos de sujeição a um determinado tratamento ou procedimento, seja diagnóstico, preventivo ou terapêutico, mediante informação adequada sobre esse mesmo tratamento ou procedimento, de forma a que esse consentimento seja esclarecido, de forma a que a pessoa saiba a que é que se está a submeter e quais são os riscos que daí advêm. O consentimento tem também que ser livre, mas eu hoje não vou falar dessa parte, vou só falar da parte do consentimento informado. Na verdade, o consentimento tem que ser livre e esclarecido, tem que ser livre e informado, mas eu hoje vou só falar do consentimento informado. Bom, o consentimento informado encontra-se desde logo previsto na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e nem precisamos procurar fora da nossa ordem jurídica. A nossa ordem jurídica interna tem produção própria sobre o consentimento informado, começando desde logo pelo Estatuto da Ordem dos Médicos, pelo Código Deontológico, pelo Regulamento Deontológico da Ordem dos Médicos, pelo Estatuto da Ordem dos Enfermeiros e pelo Código Penal, o artigo 156, que tipifica o crime de intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários. Mas vamos ver o que é que dizem estas normas. Começando pelo Pacto, pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, diz o seu artigo 6º, a linha A, sob a epígrafe consentimento, diz o seguinte: qualquer intervenção médica, preventiva, diagnóstica e terapêutica só deve ser realizada com o consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo envolvido, baseado em informação adequada. O consentimento deve, quando apropriado, ser manifesto e poder ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer momento e por qualquer razão sem acarretar desvantagem ou preconceito. A linha B deste artigo diz o seguinte: a linha B, que aliás nos é familiar, tendo em conta o contexto em que vivemos. A pesquisa científica só deve ser realizada com o prévio, livre, expresso e esclarecido consentimento do indivíduo envolvido. A informação deve ser adequada, fornecida de uma forma compreensível e incluir os procedimentos para a retirada do consentimento. O consentimento pode ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer hora e por qualquer razão, sem acarretar qualquer desvantagem ou preconceito. Bom, e o Pacto Internacional, que eu também referi, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, diz no seu artigo 7º, diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura, nem a pena ou tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes. Em particular, é interdito submeter uma pessoa a uma experiência médica ou científica sem o seu livre consentimento. E como eu referi, não precisaríamos de ir tão longe no que diz respeito às fontes jurídicas do consentimento informado. O Estatuto da Ordem dos Médicos, no seu artigo 135, número 11, dispõe da seguinte forma: o médico deve fornecer a informação adequada ao doente e dele obter o seu consentimento livre e esclarecido. E esta norma é densificada pelo artigo 20º do Regulamento de Deontologia Médica da Ordem dos Médicos da seguinte forma: diz o número 1 deste artigo 20º o seguinte: o consentimento do doente só é válido se este, no momento em que o dá, tiver capacidade de decidir livremente, se estiver na posse da informação relevante e se for dado na ausência de coações físicas ou morais. O número 2 diz o seguinte: entre o esclarecimento e o consentimento deverá existir sempre que possível um intervalo de tempo que permita ao doente refletir e aconselhar-se. E o número 3 diz o seguinte: o médico deve aceitar e pode sugerir que o doente procure outra opinião médica, particularmente se a decisão envolver riscos significativos ou graves consequências para a sua saúde e vida. E o artigo 105, a linha B do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, por fim, diz o seguinte: no respeito pelo direito à autodeterminação, o enfermeiro assume o dever de respeitar, defender e promover o direito da pessoa ao consentimento informado. Bom, e o que é que está a acontecer hoje em dia relativamente à injeção? Nada. Não existe informação. As pessoas são praticamente coagidas, isto é da parte do consentimento livre, que eu não vou aprofundar, mas as pessoas são
praticamente coagidas, são mesmo coagidas, em muitos casos, a dirigirem-se aos centros de injeção, mediante SMS, ligações sistemáticas, exaustivas, repetitivas. É-lhes referido que vão perder, muitas vezes, que vão perder o direito aos serviços do Serviço Nacional de Saúde. E, enfim, são estas pessoas informadas sobre aquilo a que se estão a sujeitar. São estas pessoas informadas sobre a natureza das drogas que são ministradas na injeção, através da injeção, que se tratam de drogas experimentais nunca antes testadas em seres humanos, que se tratam de drogas que atuam ao nível da nossa estrutura genética, nela inserindo elementos que ali ficam permanentemente. E, por exemplo, só a título de exemplo, é-lhes referido, como aconselha o protocolo da Pfizer, que se mantenham abstinentes de relações sexuais por um período de 30 dias após a toma da injeção. Penso que é 30 dias, se não for 30 dias, corrijam. É-lhes referido, são-lhes dados, são-lhes entregues, são-lhes informados os dados referentes ao registro dos efeitos adversos, ao registro oficial dos efeitos adversos, incluindo o de morte. É-lhes referido, por exemplo, que nos países em que a injeção está mais abrangente na população, ou seja, em que existe um maior percentual, uma maior taxa, que a curva dos óbitos é relativamente coincidente com a curva da injeção. Não, nada disto é informado. Isto e muitas outras coisas, são só exemplos. Porque estamos a falar de algo que efetivamente cria o risco de debilitar o sistema imunitário, e daí que a curva da injeção seja relativamente coincidente com a curva dos óbitos, nos países em que a injeção está mais disseminada. E, portanto, não havendo a informação, não sendo prestada qualquer informação, o que eu estou a referir é que não é prestada qualquer informação, os médicos e os enfermeiros que são responsáveis por ministrar a injeção incorrem efetivamente num crime de intervenções ou tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários, que está previsto no Código Penal, no artigo 156 do Código Penal, da seguinte forma. As pessoas indicadas no artigo 150, que são as pessoas que são os médicos ou outras pessoas legalmente autorizadas, os enfermeiros, as pessoas indicadas no artigo 150, que em vista das finalidades nele apontadas, que são as intervenções e tratamentos, segundo o estado e o conhecimento e a experiência da medicina, e se mostrarem indicados e forem levados a cabo de acordo com as leis artis. Bom, mas voltando aqui ao artigo 156. As pessoas indicadas no artigo 150, que em vista das finalidades nele apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento do paciente, são punidas com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. E, portanto, este consentimento efetivamente não existe. Não é pelo facto de que a pessoa se apresenta num centro de injeção, no centro de injeções, nos centros de injeções, no centro de injeção, que se deve presumir o seu consentimento informado. Não, pelo contrário. Aquela pessoa não possui qualquer informação sobre o tratamento a que se irá sujeitar. Tratamento, entre aspas, porque não se trata, na minha opinião, de um tratamento. Mas aquela pessoa não dispõe de qualquer informação sobre a injeção que irá tomar. E, portanto, quem ministra a injeção e quem está responsável por esse centro incorre na prática deste crime. Trata-se de um crime de natureza semipública, portanto, a queixa tem que ser apresentada pelo respectivo titular, seja a pessoa que apanhou a injeção, seja, em caso de morte, o cônjuge ou o companheiro sobrevive, os filhos ou pais, os irmãos ou sobrinhos, de acordo com esta ordem, isso é o artigo 113, números 1 e 2 do Código Penal. E, portanto, amanhã eu vou publicar uma minuta para este efeito, porque esta responsabilidade tem que ser sacada
aos médicos e enfermeiros que são responsáveis por ministrar a injeção. Também vou publicar uma minuta referente ao direito ao não uso de máscara, independentemente da idade, em espaços fechados. É algo que me tem sido pedido já há algum tempo e eu não apenas não tive tempo para o efeito, mas também, por vezes, a conjuntura não está preparada para receber determinadas minutas e, portanto, há que aguardar um pouco. Neste momento acho que já estamos numa fase em que isso é possível publicar essa minuta sem ela parecer muito estranha e, portanto, amanhã haverão 2 minutas novas, uma referente à queixa-crime contra os médicos e enfermeiros responsáveis por ministrar a injeção e outra de queixa-crime contra pessoas que imponham o uso de máscara dentro de espaços fechados, independentemente da idade. Muito bom dia e até mais logo.